Bom, fazer assim, mas aí se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, eu queria que fosse realmente algo mais informal, algo mais no sentido de transmitir um conhecimento, porque se fosse algo para ser formal, bastava pegar 50 milhões de conteúdos na internet que tem sobre esse assunto. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper. Eu sei que tem muitas carinhas novas no grupo, mas eu fiz a minha graduação na UDESC, o meu mestrado também. Hoje eu sou doutoranda na URGS, mas eu estou como pós-doc aqui em Tampere, na Finlândia, trabalhando no Gamification Group, que é o tema que eu estudo desde antes de eu entrar no mestrado. E durante todo esse processo, então, eu fiz diversos estudos sistemáticos da literatura, o que me ajuda a transmitir um pouquinho melhor para vocês, mas pode ser o meu entendimento, pode ser que eu esteja muito errado. Vamos lá. O que eu quero falar um pouquinho hoje é basicamente os tipos de literatura que a gente tem, quais são as metodologias sistemáticas e softwares que podem nos apoiar quando a gente vai fazer esse tipo de metodologia. Então, primeiramente, a gente vai falar de tipos de literatura. Tipos de literatura a gente tem estudos primários, estudos secundários e estudo terciário. O que isso significa? Quando a gente está falando de estudos primários, a gente está falando de investigações que foram feitas originalmente pelo conjunto de autores daquele artigo. Então, vamos supor que a gente tem, por exemplo, a nossa dissertação, o nosso TCC. O que a gente faz durante o TCC, geralmente, durante a dissertação, durante um doutorado, que for? A gente vai definir uma metodologia, vai conduzir um experimento, um estudo de caso, vai coletar dados, e a partir desses dados a gente vai extrair algumas respostas e conseguir concluir o que a gente queria investigar no início da nossa pesquisa. Então, a gente vai lá definir uma questão, coleta dados para responder essa questão, e esses dados são, na sua maioria, empíricos, ou seja, eles partem de uma execução de algoritmo, ou através de coleta de dados com pessoas. Então, tem esse cunho mais investigativo a partir de algo que eu mesmo conduzindo. A diferença para os estudos secundários é que a gente vai pegar esses dados, da mesma forma a gente vai ter as nossas questões de pesquisas, e a gente vai pegar esses dados, mas não vão ser dados que a gente vai coletar diretamente com pessoas ou diretamente rodando algoritmos. A gente vai pegar a partir de outros estudos que fizeram uma análise parecida. Então, nesse sentido, a gente tem tanto as revisões sistemáticas quanto os mapeamentos. Então, falando um pouco mais desses estudos secundários, dessas metodologias sistemáticas, a gente vai ter os mapeamentos e as revisões. Quando a gente fala de mapeamento, a gente está tentando ter uma visão geral da área. Então, o mapeamento, no geral, ele é bastante quantitativo. Ele vai contar frequências, ele vai contar quantidades, ele vai contar tendências, ele vai identificar os autores mais relevantes, os tipos de pesquisa que estão sendo realizados, estão sendo mais estudos teóricos, estão tendo mais estudos empíricos. Então, a gente vai classificar os artigos que a gente encontrar e categorizar eles de alguma forma que a gente possa contar depois. Para que serve um mapeamento sistemático? Ele vai nos ajudar a ter essa visão geral e, principalmente, vai nos ajudar a encontrar lacunas e oportunidades de pesquisa. Então, é muito comum, tanto na computação quanto no ensino, a gente encontrar mapeamentos sistemáticos que vão nos ajudar a ter uma visão geral e dizer em que pontos a gente pode melhorar aquilo a fim de criar um conhecimento novo, a fim de ter um diferencial referente à literatura, que seria o nosso mestrado, o nosso doutorado. Certo? Tudo bem até aqui? Rapidinho, só porque eu estava explicando e eu acho que fica mais fácil quando eu falo e dá para ler o que eu estou falando. Que a gente tem 2 tipos de estudo. Os primeiros são os primários, que são basicamente as investigações originais que a gente faz, então vai muito na linha experimental. E o segundo, que é o estudo secundário, que são conclusões que a gente tira a partir de outras pessoas que realizaram estudos primários. Então, a gente vai lá, coleta vários estudos diferentes, que têm um objetivo similar ao que a gente quer responder, e vai segregar tudo isso num local só. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, um mapeamento sistemático, que ele vai classificar e contar as quantidades, frequências, tendências, e com isso, então, vai ter as lacunas e oportunidades de pesquisa que vão nos guiar que pontos a gente pode explorar dentro daquele tema.
certo? Fora isso, a gente também tem a revisão sistemática. Então, tem duas coisas. O primeiro é o mapeamento, que vai classificar e contar, e o segundo é a revisão. Então, a revisão ela vai ser mais no sentido de que a gente já tem um entendimento do que está acontecendo na nossa área. Então, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu não conhecia muito sobre gamificação. Então, eu precisava ter uma visão geral do que estava acontecendo para identificar que lacunas precisavam ser, quais eram os gaps que a gente precisava resolver da área. Uma vez que a gente já tem um gap, por exemplo, quando eu entrei no doutorado, eu já sabia que eu queria pesquisar sobre gamificação adaptativa. E na época não tinha muita gente pesquisando sobre isso. Mas eu já sabia que existiam algumas técnicas para adaptar a gamificação. Então eu já tinha uma questão que era mais específica. Então a gente parte de ter uma visão geral para responder algo mais específico. Quando a gente está falando em algo mais específico, a gente fala de revisão. E essa revisão ela vai focar em mais perguntas qualitativas. Ela vai tentar responder as abordagens utilizadas, os andamentos da pesquisa, efetividades e as melhores práticas que a gente pode adotar a partir da literatura. Então, principalmente a diferença que a gente fala é, mapeamento ele vai ter uma visão geral e revisão vai aprofundar a questão em aberto. Isso se caracteriza como, quando a gente está transmitindo isso através de um estudo sistemático? Primeiramente, a característica da questão de pesquisa. Tudo começa na ciência com uma questão que a gente quer resolver. Então, quando a gente está falando de um mapeamento, a gente está tendo uma questão bastante genérica no sentido, quais são os problemas que ainda precisamos resolver? Quais são as formas que a gente pode abordar isso de uma forma mais efetiva, por exemplo? E quando a gente está falando de uma revisão, ela vai ser um pouco mais específica. Então, a gente não vai perguntar qual, a gente vai perguntar como. Como isso está sendo resolvido? Então, ela é mais específica no sentido que a gente já sabe qual, a gente quer saber como. O que vai diferenciar também é a quantidade de estudos. Então, como a gente tem uma pergunta mais genérica, a gente vai ter mais estudos que a gente vai ter que analisar durante o mapeamento, enquanto numa revisão, como ela é mais específica, a quantidade de estudos vai ser menor. Não quer dizer que seja pequena, ela vai ser menor em relação ao mapeamento. Então, ali, pequena é relativo. Então, de novo, a questão do estilo, a gente vai ter quantitativa para mapeamento, ou seja, a gente vai categorizar os estudos e contar, dizer, ó, isso aqui está sendo mais relevante do que isso. E na revisão a gente vai ser mais qualitativa. Então, como vai ter menos estudos, a gente pode detalhar um pouco mais sobre eles. Então, nesse sentido, a gente consegue ir mais em profundidade do que em abrangência. Então, justamente o objetivo se diferencia também nesse aspecto. Um vai no sentido de expandir os nossos conhecimentos em cima de um determinado tema, e o outro vai no sentido de aprofundar. Então, o mapeamento, ele é mais genérico, ele tem uma grande quantidade de estudos, ele foca em uma análise mais quantitativa e foca na expansão, enquanto a revisão, ela é mais específica, retorna uma menor quantidade de estudos, ela é mais qualitativa e tem mais o sentido de profundidade. Então, a gente vai se aprofundar em um determinado tema que a gente já tem um pouco de conhecimento. Até aqui tudo bem? Sim! Não! Beleza. Sim! Então tá. Sim, Ana. Sim, senhora professora! Depois eu quero minha maçã. Vamos lá. Então, quando a gente fala de mapeamento e revisão, para engenharia de software, a gente tem 2 artigos que são fundamentais. O primeiro, que é para mapeamento, é o artigo do Peterson, que ele é sobre os estudos sistemáticos para engenharia de software. Por que a gente fala para engenharia de software? Porque os estudos secundários, eles não vêm da nossa área da computação, nem da área do ensino. Os estudos sistemáticos, eles surgiram da área da medicina. Por quê? Porque tinha várias pessoas fazendo pequenos estudos de caso de como, por exemplo, um medicamento tinha a reação em cima das pessoas, só que esse estudo de caso era menor e ele tinha uma certa quantidade de influências. Então, por exemplo, se eu faço um estudo de casos aqui na Finlândia, o resultado pode ser um pouco diferente do resultado nos Estados Unidos ou do resultado no Brasil. E com isso, a gente vai precisar agrupar esses estudos para entender um pouco melhor o cenário completo da situação. Por isso, a gente pegou essa abordagem sistemática
que consiste em a gente poder reproduzir isso futuramente em um outro cenário. Então, o sistemático parte do princípio que a gente vai ter um sistema que a gente vai seguir, que é um protocolo, e, basicamente, ele pega esse protocolo e adapta para a engenharia de software ou para qualquer outra área de conhecimento. Mas ele é originalmente da área da medicina. Então, apesar dele ser voltado para engenharia de software, ele é bastante abrangente no sentido de que você consegue pegar isso e adaptar de uma maneira mais fácil do que o modelo original da medicina para a área do ensino, por exemplo, ou para a área da computação, que não seja engenharia de software. Então, primeiro é o Peterson, para quem está tentando fazer mapeamento, e revisão a Kitchenham, que tem um guia bastante abrangente nesse sentido também. Eles lançaram outros artigos depois disso, que ajudam a complementar, mas o básico do básico estão nesses 2 artigos. Então, eu basicamente preparei essa apresentação com base nesses 2 artigos, porque a diferença, como vocês podem ver, ela consiste, os 2, em um processo sistemático, a diferença vai estar em como você vai conduzir em relação às questões de pesquisa e tudo que refere-se à diferença nessa questão de pesquisa. Então, quando a gente está iniciando um processo de revisão sistemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um tema, né? Porque se a gente vai começar uma pesquisa, é importante que a gente escolha um tema que a gente queira se aprofundar, que a gente queira entender melhor. E identificar uma questão que está em aberto nessa área. Então, ou seja, no sentido de identificar um pouquinho melhor como está o estado da arte da área, que ninguém ainda fez, ou no sentido de ir para uma questão mais abrangente, mais específica, por exemplo, quanto ou como. E a partir disso, antes da gente iniciar o processo de revisão sistemática, a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar de uma forma mais exploratória. Então, vocês podem, por exemplo, abrir o Google Scholar e dar uma olhada se ninguém fez um estudo sistemático sobre aquele tema que a gente está querendo resolver. Por quê? Porque hoje em dia é bastante comum a gente ter estudos sistemáticos, e se a gente publica um estudo sistemático sobre algo que está muito recente, por exemplo, alguém publicou um estudo sistemático no final do ano passado, a gente tem que identificar se vale a pena fazer outro, porque é um processo bastante demorado e é bastante dispendioso de fazer, porque você vai ter que ler milhares de artigos e filtrar e fazer todo aquele protocolo que não faria muito sentido se você já tem algo pronto que fosse relativamente atual e que respondesse essa problemática. Então, nesse sentido, se já tem algo pronto, aproveite o que está pronto, ou se seu objetivo é fazer uma revisão sistemática, um mapeamento sistemático, tente identificar coisas que não foram respondidas com aquele artigo. Ou se aquele artigo está muito obsoleto, tipo, já faz 10 anos que foi publicado, se eu consigo replicar aquele estudo utilizando o protocolo que eles proveram, certo? Até aqui tudo bem? Beleza. Tudo bem. Então, existem várias formas de fazer um mapeamento sistemático. Eu já fiz algumas das piores maneiras possíveis, que inclui usar o Excel. Não estou desencorajando o Excel, eu adoro o Excel, mas quando você tem muitos estudos, esse processo fica um pouco mais confuso. Então, nos meus últimos mapeamentos que eu tive que fazer, eu estou utilizando e eu recomendo o uso do Parsifal. Então, por que o Parsifal? Eu vou mudar a tela, porque eu quero apresentá-lo. Esse carinha, gente boa para vocês. Daí que eu mudo minha apresentação. Então, mudar para apresentar este carinha. Alguém de vocês já conhece o Parsifal? Ou é a primeira vez que estão vendo esse bonito na frente de vocês? Eu já vi, mas eu sei só o básico, assim, eu acho. Nunca tinha visto. Desculpa, Daniel. Eu nunca vi também. Eu já vi, eu tentei usar quando eu fiz o mapeamento, que eu iniciei no Excel, mas eu não consegui usar ele. Não foi uma ferramenta que eu me adaptei, pelo menos. Não sei se eu não sabia usar direito também. Enfim.
Ele é um pouco confuso, principalmente porque ele foi desenvolvido por pessoas da ciência da computação. Então, eu estou assumindo que foram pessoas da ciência da computação que não tinham muito uma ideia de interface intuitiva, então realmente ele é um pouco confuso. Mas, então, eu vou apresentar ele um pouquinho aqui hoje para ajudar, se vocês quiserem utilizá-lo. Ele não vai ser 100% da solução de todos os problemas de revisão sistemática ou mapeamento sistemático, porque tem outras coisas que a gente também precisa fazer que ele não compreende, mas, de certa forma, ele é um pouquinho mais... Ele auxilia um pouco mais no sentido de manter a questão de rastreamento, de como que os estudos foram eliminados e assim por diante. Então tá todo mundo conseguindo ver minha tela. Eu vou fazer o login, estou assumindo que vocês saibam como fazer a inscrição, que é basicamente no SigUp, você coloca seu usuário, seu e-mail e uma senha, nada demais. Mas se vocês tiverem dificuldade, podem me mandar a mensagem depois que eu respondo. Então, basicamente, fazendo o login, ele vai para uma página onde você pode criar outros mapeamentos, vários mapeamentos sistemáticos, através desse botão New Review que tem aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Sim. Obrigada. Então, tem o New Review, que vocês podem começar uma nova revisão, ou um novo mapeamento. Ele é mais para revisão, porque ele tem algumas características que o mapeamento geralmente não compreende, mas vocês podem ignorar também. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou iniciar um novo do zero, porque é difícil de demonstrar, mas eu vou mostrar um que foi o último que eu fiz. Primeira coisa que a gente define quando a gente está começando, então essa mesma tela de edição é a tela de cadastro, não se assustem. Primeira coisa é definir o título e a descrição. Então, nesse caso, foi um estudo que eu fiz aqui na Finlândia com o pessoal do projeto que eu estou envolvida, que é o projeto de logística, e como vocês sabem, eu trabalho com gamificação. Então, gamificação e no processo de transporte de carga. Então, o que a gente queria fazer era identificar o estado da arte do uso de gamificação, jogos sérios e tecnologias persuasivas para os domínios de transporte de carga. E o que a gente tem aqui do lado, que é o que eu acho mais interessante em usar o Parsifal, é justamente a questão dos autores. Por quê? Porque quando a gente fala de mapeamento e revisão sistemática, a gente vai cair naquela linha do seguir um protocolo. Então, o que diferencia de uma pesquisa, qualquer pesquisa que a gente for fazer, é justamente a existência desse protocolo. Por que o protocolo é importante? Porque ele vai garantir que você, seguindo aquele protocolo, na teoria, qualquer outra pessoa que fosse seguir o mesmo protocolo que foi definido conseguiria chegar nos mesmos resultados. Então, essa é a ideia de ser sistemático, de que qualquer um que seguisse aquele protocolo conseguiria chegar nos mesmos resultados. Entretanto, a gente sabe que a gente tem vários vieses como pessoa, então é subjetivo, a gente vai acabar identificando algumas coisas de forma errônea. E nesse sentido, o Parsifal ele tem esse suporte para que você consiga compartilhar o seu projeto com outros autores, e esses outros autores consigam dar também a visão deles, e a partir disso a gente conseguir fazer algo mais sistemático, mais performático, que outras pessoas realmente consigam replicar, eliminando um pouco aquele viés que a gente tem individual. Então, pelo menos vai ter 2 vieses juntos, vai facilitar um pouquinho no processo de reproducibilidade. Então, vai nessa linha de ter vários autores, seria o ideal 2 ou 3 autores, a gente sabe que nem sempre a gente tem recurso para isso, recurso, eu digo qualquer tipo de recurso, seja financeiro, ou recurso humano, ou qualquer recurso. Então, às vezes a gente tem que fazer mapeamento, eu já fiz vários mapeamentos que quem teve que fazer o processo todo de análise foi eu, então é normalmente o que acontece, mas o ideal é que tivesse pelo menos 1 ou 2 autores a mais. Certo? Então, se vocês quiserem convidar alguém, vocês podem colocar o e-mail da pessoa e convidá-la para ajudá-los nesse processo. Uma vez que salvou, vocês podem ir na próxima aba, que é o Planning. Então, dentro do Planning, a gente vai ter o objetivo da nossa pesquisa, por que a gente está fazendo, e a partir do objetivo, então, a gente vai definir o PICOC.
Alguém aqui já ouviu falar do Peacock? Não. Não, Não. No trabalho eu ouvi falar, eu li, na verdade, sobre uma série sobre mapeamento também. Então, o Peacock, ele, de novo, vem da medicina e ele tem algumas peculiaridades que a gente encontra mais na medicina. Então, tem a população, e a nossa população, às vezes, são simplesmente... Não precisam ser pessoas. O Peacock, o P é de população ou paciente. Então, a gente não tem o paciente, porque a gente não está trabalhando na área da medicina, mas às vezes a gente consegue, então, qual que é o domínio que a gente quer conseguir a extração desses dados? Então, é diretamente relacionado ao objetivo. Então, vocês conseguem ver, por exemplo, o estudo, ele tem o intuito de descrever o estado da arte da gamificação, blá, 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 nos domínios de logística, identificando formas de aumentar a segurança, a eficiência e assim por diante. Então, qual que é a população? É o domínio da logística. E com isso, então, a gente consegue ir lá e preencher a nossa população. Então, geralmente, a gente tem o Peacock extraído a partir do nosso objetivo de pesquisa. E a nossa intervenção? O que a gente está mudando, controlando nesse ambiente, nessa população? Então, dentro do domínio de logística, o que vai estar mudando em relação ao processo padrão, abordagem padrão? É o uso da gamificação, dos jogos sérios e das tecnologias persuasivas. Então, nesse sentido, a gente está considerando qualquer uma dessas 3 intervenções. Eu poderia, se eu tivesse outro objetivo de pesquisa, fazer a comparação de quanto a gamificação é mais efetiva ou não do que os jogos sérios e as tecnologias persuasivas. Se eu tivesse essa comparação, eu ia preencher o comparison. Então, em vez de ser gamificação na intervenção junto com Serious Games e Persuasive Technology, ele ia ser algo parecido com isso. Então, eu estou tentando comparar um com o outro. E os resultados, então, como esse processo foi um pouco mais de abrangência, então, o mapeamento, a gente não tem muito ideia do que vai vir de resultado. Mas, se eu estivesse fazendo uma revisão, eu ia ter uma ideia mais clara de que resultados eu estaria esperando, e com isso eu ia preencher os resultados aqui. E aí, se eu quisesse focar ainda mais, eu poderia colocar o contexto. Então, nesse caso, eu já estou determinando o que é dentro do domínio de logística, mas eu não quero determinar o contexto, por exemplo, eu quero só saber das logísticas internas ou das logísticas externas. Eu quero saber qualquer contexto. Não quero saber só de intervenções educacionais, eu quero saber também de intervenções em loco, no sentido de melhorar a direção do motorista do caminhão, por exemplo. Então, não é só educacional, mas também algo de controlar comportamentos. E a partir disso, como é uma revisão, um mapeamento, a gente vai ter uma questão bastante abrangente, no sentido de quais são as intervenções lúdicas, ou seja, gamificação, jogos sérios e tecnologias persuasivas que conseguem melhorar o processo de logística. E aí a gente pode adicionar mais perguntas, nesse caso só tinha essa, mas vocês podem colocar quantas perguntas forem necessárias. E a partir, então, do nosso Peacock, a gente vai, então, extrair as nossas keywords, que são as nossas palavras-chave que vão montar o argumento de busca. Então, lá em cima a gente tem o quê? Tem logística, gamificação, jogos sérios e tecnologias persuasivas. Então, eu fui lá. Ele arruma na ordem alfabética, por isso está fora da ordem que eu estou explicando. Mas, por exemplo, logística, existem vários sinônimos que eu posso considerar. Então, logística eu posso ir tanto no sentido de driving, tanto de factory, quanto de fleet. Tem diversos sinônimos que eu posso utilizar que não vão ser simplesmente os óbvios, que nem gamificação seria gamification. Mas também gamificação, ele pode ter todas as variantes da palavra. Então, gamification, gamify, gamifying, gamified. Então, são várias variantes que eu posso utilizar. E com isso, então, quando a gente está falando de busca, a gente consegue adotar o asterisco
e esse asterisco significa que tudo que começar com game if e tiver qualquer outra coisa depois, vai ser incluído na nossa busca. Eu também poderia ter, também existe a questão com o ponto de interrogação no lugar do asterisco. O que significa o ponto de interrogação? Ele é menos usado porque ele consiste em apenas uma palavra. Uma letra. Então, por exemplo, se eu estou falando de personalization. Personalization, no inglês americano, ele é escrito com Z, mas no inglês britânico ele é escrito com S. Se eu quisesse só a palavra personalization, independente de qual fosse, eu poderia colocar o ponto de interrogação no lugar do S e do Z, e ele me retornaria ambas as coisas. Mas é muito mais comum a gente encontrar personally, que qualquer coisa que tiver depois, pode ser personalized, personalizing, etc. Então, nesse sentido, a gente pode utilizar ambos os atalhos, quando a gente está fazendo um mapeamento. Como que eu faço para encontrar esses sinônimos? Então, isso é uma questão bastante difícil, porque a gente vai ter que ter um pouquinho de domínio. No meu caso, eu não tinha domínio de logística antes de vir para cá, tinha trabalhado em uma empresa de RP, mas eu não tinha muito conhecimento sobre logística em si. Então, o que eu fiz foi identificar outros mapeamentos sobre logística que usavam palavras que eu precisava. Então, por exemplo, eu identifiquei 5, 6 mapeamentos de logística e de indústria 4.0, e a partir deles eu verifiquei que palavras que eles estavam usando. E aí eu fui testando a montagem da search string nos mecanismos que eu queria usar. Então, vamos lá. O que é a search string? É o argumento de busca genérico que você vai utilizar. Ele geralmente vai ser baseado no nosso pico. Então, vai ser a partir desses sinônimos que a gente vai montar o nosso argumento de busca. Então, ele está juntando tudo que tiver ou gamificação, ou jogos sérios, ou jogos de simulação, ou tecnologias persuasivas. Então, qualquer uma dessas palavras e qualquer uma das outras palavras que falem de logística. Então, tudo que a gente está falando, ou, então, pode ser game if ou serious game, ou tananã. Ou seja, que nem uma expressão matemática, tudo isso aqui faz parte de uma condição e outra condição. Então, ele tem que atender tanto alguma dessas palavras de intervenções lúdicas e alguma das palavras de logística. E aí a gente pode, então, adicionar onde que a gente vai fazer essa busca. Então, tem essa busca, a gente tem alguns mecanismos padrões, que são mais usados na área da ciência da computação, porque a ferramenta foi feita por esse pessoal, mas não se limita a, porque você pode colocar também outras ferramentas pelo AdSource, certo? Então, a gente fez só no Scopus, mas vocês podem utilizar CM, 3E, ScienceDirect, Springer Link e assim por diante. E aí a gente colocou alguns critérios de inclusão e exclusão. O que significa critério de inclusão? No meu caso aqui não tem nenhum. Deixa eu pegar outro que eu tenha. Talvez eu tenha aqui. Esse aqui, talvez. Esse aqui eu tenho. Então, o que tem de diferença? Critério de inclusão significa que ele vai atender todos esses aspectos. Então, nesse sentido, quando eu estiver lendo cada um dos artigos que retornar, eu vou verificar se ele foi publicado depois de 2013, se ele foi escrito em inglês, se ele tem acima de 6 páginas e assim por diante. Isso vai depender muito da necessidade de cada um. Nesse caso, para esse estudo, eu botei 2013 porque era 5 anos e faria sentido para o tema que estava sendo abordado, mas vai variar conforme que vocês precisarem. E a partir do momento que ele não atendesse uma dessas condições, ele estaria fora. Certo? Então, se eu estou com 50 artigos, e desses 50 artigos, o primeiro ele vai atender a condição 1, mas não vai ter condição 2, então ele já está fora, ele não vai ser continuado, não vai continuar no nosso processo. E o critério de exclusão é o contrário. Então, qualquer um que ele atenda, ele vai ser
desclassificado. Então, se ele for um estudo duplicado, por exemplo, a gente já não considera mais. Certo? Até aqui tudo bem? Sim. Não. Não. Sim. Beleza. Então, Sim. fizemos a nossa primeira parte, que é o protocolo. Protocolo feito. Aí a gente vai para a questão de análise de qualidade. Análise de qualidade é um tópico que geralmente a gente aborda quando a gente está fazendo revisão, porque a gente já vai, em vez de analisar só se ele tem aqueles critérios de inclusão e exclusão que a gente avaliou, ele também vai avaliar, por exemplo, a qualidade daqueles estudos que a gente está considerando. Então, ele passou pelos critérios de inclusão e passou pelos critérios de exclusão, só que ele não fez nenhum estudo empírico, e a gente quer só estudos empíricos. Então, nesse sentido, por exemplo, um critério de qualidade seria que ele tivesse um estudo empírico, que tivesse uma metodologia bem definida, que fosse possível replicar e assim por diante. Então, o que a gente faz é, geralmente, colocar algumas questões que sejam relevantes para o nosso trabalho, e tem alguns checklists disponíveis que vão facilitar se a gente não tiver muito confuso e não souber que questões de qualidade a gente quer colocar. Mas isso é um passo que geralmente é opcional, não é todo estudo sistemático que faz. O Parsifal, ele exige essas questões, então você pode colocar uma, por exemplo, e daí definir as questões como sim ou não, e ele vai ter um peso. E a nota de corte, então ele vai calcular para você o max score a partir do número de questões e o peso mais alto. Então eu tinha 8 questões, ele multiplicou por 1, o meu score máximo é 8. Eu coloquei, porque eu tenho as questões bem definidas e assim por diante, que eu ia usar essas questões, eu coloquei um score de 4,5. Botei 4,5, foi uma escolha que a gente fez durante o processo de design do experimento, para manter pelo menos que tivesse uma qualidade um pouquinho maior do que a metade. Então ele tinha que não fosse responder can't tell para todos eles. Então, pelo menos, ele teria que ter um deles que fosse sim. Era nesse sentido. Mas vocês podem colocar 0 se vocês não estiverem usando. E só para passar pela abinha que ele vai pedir para vocês lá depois. Então, o que a gente tem no Planning é o protocolo, que a gente já viu, essa questão do critério de qualidade, que é opcional, vocês podem simplesmente colocar o 0 ali e vai fechar, e a extração de dados. A extração de dados vai ser basicamente o Excel, que vocês podem, se vocês já estão fazendo esse tipo de experimento, de coleta de dados no Excel, ele vai ser basicamente as colunas do Excel que você vai preencher. Aqui ele já tem uma forma um pouquinho mais pré-definida, no sentido de que você vai lá e define qual é a coluna, o tipo dessa coluna e que valores você permite que sejam colocados, principalmente porque a gente vai estar trabalhando em duplas, em trios, então é bom ter isso bem definidinho. Então eu vou dar, por exemplo, esse exemplo, que você pode pôr um nome qualquer para esse campo. Eu quero saber a contribuição dele. E aí eu quero que essa contribuição seja booleana. O que significa um campo booleano? É sim ou não. True ou false. Ou ele tem uma contribuição ou não tem, por exemplo. Ou se eu quero uma string significa o quê? Que eu vou permitir um texto ali. Então ele vai conseguir, a contribuição foi que, então eu vou lá e informo esse texto corrido. Eu posso também pôr um float. Float é um número quebrado. Então ele vai ter 3,5 contribuições. Ou eu quero um inteiro. O inteiro é justamente um número que não tenha nenhuma casa depois da vírgula, então vai ter 2 contribuições. Campo data é uma data. Se ele teve contribuições em 1900 e bolinha, por exemplo. Selecionar um, então você pode vir aqui. Sim, não sei. Então, cada opção que ele pode selecionar vai para uma linha, e isso depois vai aparecer no formulário que você pode selecionar uma opção. Então, você pode selecionar sim, não ou não sei, por exemplo. E o selecionar muitos significa que você pode selecionar todos eles, ou nenhum deles, e assim por diante.
certo? Então, da parte de planejamento é isso. Até aqui, alguma dúvida? Não. Beleza, vamos lá. Na próxima aba grandona, a gente tem a condução da pesquisa. Então, a gente definiu todo esse protocolo aqui, toda a forma que a gente vai coletar os dados, como que a gente vai extrair, qual que vai ser o formulário que a gente vai coletar. E agora vamos pôr a mão na massa. Então, por padrão, a gente tem a string de busca que a gente definiu aqui no planejamento, que vai ser essa daqui. Essa aqui é a geral. Só que dependendo da ferramenta que você está usando para fazer a busca, por exemplo, no Scopus, a gente já teve que adaptar, e isso vai variar conforme cada mecanismo que você escolher. Então, no caso do Scopus, a gente teve que adaptar para que no título, abstract ou keywords, a gente incluísse as palavras-chave relacionadas com intervenções lúdicas, e no título abstract e keywords a gente também tivesse questões relacionadas com logística. Então, cada mecanismo de busca vai precisar alguma adaptação, às vezes sim, às vezes não. E se você quiser documentar que você fez essa adaptação, ele tem esse espaço aqui para você colocar. Então, você vai adicionando e ele vai aparecendo um novo campinho e você salva. Ele tem integração para você fazer a busca com o Scopus e o Science Direct aqui dentro. Então, você pode, por exemplo, definir aqui em cima, e eu vou lá e dou um search. E daí ele vai me mostrar que tem hoje 765 estudos relacionados que foram cobertos por essa string. Consigo importar a partir daqui? Não. É só para iludir a gente, que nem o Crush. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente for para a aba de importar estudos, ele vai aparecer aqui as fontes, as mesmas que a gente definiu lá no começo. No meu caso, eu só tenho a Scopus. Então, o que eu faria, né? Já que o Parsifal me iludiu. Eu tô no Scopus? Tô fazendo a busca no Scopus, ok. Então, eu não tenho acesso ao Scopus porque eu não tô na universidade, mas vamos pegar pela ACM, por exemplo. Então, lá na CM, eu vou pegar a base, que é essa aqui, e vou fazer a busca aqui, certo? Então, fiz a busca e retornou um monte de artigos. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo e vou salvar como BibTeX. Então, ele já traz por padrão BibTeX, que é o formato. Você vai lá, copia, e aí você vem aqui no nosso importar estudos, dá um importar, e você pode colar conteúdo. Então, se clicar em colar o conteúdo, você vem aqui, Ctrl V, e tá lá. Ele vai importar para você todos os estudos. Se você já tem algumas ferramentas, por exemplo, a i3E, que ele vai já fazer o download de todo o BibTeX para sua máquina. Então, você vem aqui, dá um importar, e ele vai fazer a mesma coisa. Então, uma vez que importou, ele vai retornar quantos estudos você importou, e a partir disso, todos os estudos vão ser carregados nessa aba, que é a aba 3, Study Selection. Dentro dessa aba, então, vai aparecer todos os estudos, cada estudo vai ser uma linha, e aí a gente apertando nesse estudo, a gente vai ter as informações que ele trouxe do BibTeX, então, por exemplo, o título, o abstract, o ano, o autor e assim por diante. E aí você vai selecionar, por exemplo, o critério de seleção, se você está dizendo, ele não encaixou em nenhum critério de seleção, por exemplo, ele não estava acessível para eu baixar. Então, eu vou lá e rejeito, certo? Existem também alguns casos, quando a gente está usando mais de um mecanismo de busca, que ele vai retornar artigos duplicados. Então, eu vou lá, faço a busca na CM e na I3E, mas tem, por exemplo, conferências que são organizadas por ambas ao mesmo tempo. Então, o artigo vai estar em ambas as ferramentas. Então, vai ser um artigo que vai aparecer 2 vezes, mas vai estar duplicado. E nisso, essa ferramenta tem o Find Duplicates,
que você vai poder ir lá e resolver todos, e aí ele vai. Eu não vou fazer porque a gente já tinha classificado manualmente, mas ele tem essa ferramenta que você pode simplesmente resolver tudo, e ele já identifica tudo que tiver duplicado para você. E a partir disso a gente faz com tudo, a gente pode também filtrar todos que foram aceitos e assim por diante, rejeitados, que não foram classificados ainda, graças a Deus a gente acabou, que foi difícil. E se vocês quiserem, estiverem utilizando mais de um mecanismo de busca, vai aparecer as abas aqui, vocês podem filtrar também. Ele é um pouco mais chatinho de usar do que o Excel, só que você pode também dar um exportar e usar no Excel também, só para se quiser fazer um controle maior. Então, ele permite que você faça o download para o Excel. Só que a vantagem é realmente essa questão de você poder vir aqui, tem o link ali em cima que você vai poder ir direto para a página do artigo, que ele também traz junto com o Bibtec. E aqui você já vai colocando e ele mostra quem foi a última pessoa que mexeu. Por exemplo, se eu faço o download, ele vai ter um campinho a mais que vai dizer quem foi a última pessoa que avaliou esse artigo, se a gente está trabalhando em duplas ou em trios e assim por diante. Feito tudo isso, todos os artigos que passarem, eles vão aparecer no critério de qualidade. No critério de qualidade, então, todas as perguntas que a gente definiu lá no planejamento, aquelas questões de qualidade, vão aparecer aqui. E as respostas que a gente tem também nessa questão de sim, não, talvez, que vai fazer os pesos e depois ele vai mostrar os pesos aqui em cima. Então, por exemplo, esse primeiro artigo, a gente teve um não, um sim, e o resto tudo a gente não conseguia dizer porque estava muito obscuro esse artigo, ele não tinha uma análise suficiente rigorosa dos dados, a gente não conseguia dizer se sim ou se não porque não estava detalhado. Então, ele teve uma nota 4. Só que a nossa nota de corte era pelo menos 4,5. Então, esse artigo ele saiu fora, apesar de ter passado no critério de seleção, porque ele não tinha o rigor suficiente para a gente incluir. Mas isso também é uma etapa adicional. Então, ele também permite que você veja aqui, por exemplo, todos que estão em verde, se ninguém tiver dificuldade em ver o verde e o vermelho, todos que estão em verde são os que foram aceitos e todos os que estão em vermelho foram os que foram removidos por causa da qualidade. Mas, se for difícil para ver por causa da cor, eles também permitiram colocar todos os scores maiores que 4,5, que foi a nossa nota de corte, tudo que foi removido também dá para ver. Tudo bem até aqui? Extração de dados. Tudo que a gente tiver que passou no critério de seleção, que passou no critério de qualidade, vai aparecer na nossa extração de dados. Então, graças a Deus, de novo, terminei esse estudo. Mas ele permite classificar, por exemplo, os que ainda estão por fazer, e os que foram feitos e os que estão independente do estado. Demora um pouquinho para carregar essa parte. Mas, assim que ele tiver a boa vontade de apresentar, eu mostro para vocês. Tá, foi. O que vai acontecer? Todos aqueles campos que a gente definiu lá no começo, lá no planejamento, ele vai aparecer aqui. Então, por exemplo, eu coloquei que dados eu queria extrair e quais as opções que eu permitiria marcar. Então, por exemplo, esse primeiro era um campo que eu podia marcar várias coisas. Então, nesse caso, esse primeiro artigo, ele dizia que estava fazendo um jogo sério, um jogo de simulação, mas na verdade ele não estava ensinando alguma coisa, então ele não era um jogo sério, ele era só um jogo de simulação de ambiente rotineiro. E com isso a gente definiu, por exemplo, a diferença entre o que ele dizia ser e o que ele realmente apresentou no artigo. E assim a gente fez para todos os outros campos que vão aparecer aqui, da mesma forma que se a gente trabalhasse com colunas no Excel, só que aqui ele apresenta de uma forma como um formuláriozinho que você pode preencher. Então, garante que você vai sempre responder as opções padrões, por exemplo. E também fica mais fácil de analisar se você tem várias informações sendo coletadas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu quero saber quem era o público-alvo desse artigo. Ele era tanto os operadores de tráfego, quanto os estudantes em educação formal, que seja durante o ensino médio, ou seja, na universidade, ou seja, estudante de mestrado e assim por diante.
Então, nessa forma, ele fica um pouquinho mais fácil de extrair os dados, porque ele mantém um visual um pouquinho melhor. E também permite que você depois verifique o que outra pessoa fez, de uma forma mais fácil. Certo? Depois que a gente terminou tudo, partir para o abraço? Não. Ele faz alguns artigos, quem me dera fazer o artigo para mim. Ele faz alguns gráficos, nem todos são 100% úteis, por exemplo, artigos por base. Eu só tinha Scopus, então só tem Scopus. Mas, por exemplo, eu tinha 691 artigos que eu consegui através da busca, e desses só 61 foram aceitos. E depois, com o processo de qualidade, ainda ficou só 40, um negócio assim. Então, ele mostra evolução por ano, ele mostra uns gráficos meio básicos, assim. E aí, ele também permite, na última aba, fazer o reporte. Esse reporte, ele vai fazer um arquivo Word, basicamente detalhando todo esse protocolo e como que foi a extração de dados. Mas, nem sempre a gente precisa disso. Às vezes, a gente precisa, na realidade, pegar e exportar esses dados. Então, aqui a gente vai conseguir exportar os dados para o Excel. Então, a gente consegue fazer todo esse processo utilizando o Parsifal de forma colaborativa com outras pessoas, e no final a gente consegue gerar uns gráficos melhores no Excel e conseguir fazer umas análises mais elaboradas no Excel. Por que eu digo análises mais elaboradas? Agora eu vou voltar para a minha apresentação original, e o que eu queria falar mais era justamente ferramentas auxiliares. Então, a gente já viu que tem o Parsifal. Tá. Eita. Tem o Parsifal, mas não é só de Parsifal que vive o homem. Então, o que eu recomendo para vocês é que também façam uso de um sistema de gerenciamento de referências. Então, existem vários sistemas de gerenciamento de referências no mercado, e o que eu particularmente gosto mais é do Zotero. Por que eu gosto do Zotero? Apesar dele ter uma quantidade de armazenamento um pouco menor, eu acho ele um pouco mais intuitivo de usar, no sentido de que você consegue buscar coisas pelo DOI. Então, todo artigo, quando a gente está vendo, por exemplo, aquele artigo de anteriormente, quando a gente consegue o link dele, ele tem um identificador único do artigo, daquele objeto, que é o DOI. Então, se a gente tem o DOI, a gente consegue importar todos os metadados para o Zotero, coisa que em outros eu não consigo fazer. Não quer dizer que não tenha, é uma limitação minha. Então, eu gosto muito do Zotero, mas vocês podem usar aquele que for mais conveniente para vocês, no sentido de ser do sistema operacional que vocês gostam mais. Por exemplo, eu sei que o Papers ele é mais para quem tem Macintosh. O EndNote é uma ferramenta que é paga, mas tem um monte de funcionalidades que às vezes vale o custo-benefício, dependendo do que vocês querem. O JabRef ele é um pouco mais voltado para a linha de quem usa BibTeX em si, que organiza um pouco mais. E os dois mais comerciais que a gente tem, que é o Mendeley e o Zotero. O Mendeley tem muito mais funcionalidade que o Zotero, mas eu consigo lidar melhor com o Zotero, então é isso que eu uso, mas vocês podem usar o que vocês acharem melhor. E por que a gente tem que exportar para o Excel? Agora sim. A gente fez todo o processo e exportou para Excel. Aí a gente tem uma outra etapa, que também é opcional, que a gente pode fazer, que é o processo de snowballing, processo de bola de neve. O que o processo de bola de neve faz? Ele vai pegar aqueles artigos que a gente filtrou e analisou, e está decidido esses caras aqui que a gente vai escrever o artigo sobre, e vai poder fazer, é opcional novamente, uma busca recursiva. Ou seja, a gente pode fazer tanto pelo snowballing padrão, que seja pegar todas as referências de cada estudo que a gente coletou e passar essas referências pelo mesmo critério de seleção e de qualidade que a gente já usou para o artigo em si. Faz sentido? Sim, não. Tá. Sim. Faz Sim. sentido. Então, o que geralmente o pessoal adota o processo de snowballing é justamente nessa linha de garantir que a pesquisa estava abrangente o suficiente, porque muitos revisores eles vão na linha de que você
não usou tal palavra-chave, então você não vai pegar todos os artigos que você pegaria. Mas aí você fez o processo de snowballing, mesmo que não usou aquela palavra-chave, pode ser que algum dos autores citou aquele outro artigo que o revisor achou relevante. Não é garantia, mas aumenta um pouquinho mais essa arguição com um revisor. E da mesma forma, a gente pode não ir só pegando as referências dos artigos que a gente está querendo citar, mas também as citações que foram feitas para esses artigos que a gente incluiu. Então, por exemplo, se eu tenho um artigo de 2010, e desde então tem 50 artigos que citaram esse artigo, eu também vou ver se esses artigos que citaram esse artigo, eles atendem os meus critérios de seleção e de qualidade. Se eles atenderem, eu vou olhar quem citou esses outros artigos e vou ver se eles atenderam os critérios de inclusão e de qualidade. Mesma coisa para o padrão e para o reverso. Até que eu não encontre mais nenhum estudo novo. Ou seja, todas as referências que eu estou usando são as mesmas referências que já estão ali planificadas. Por isso que eu acho importante, e isso o Parsifal não cobre, que é justamente a gente continuar essa busca através do snowballing, que o Parsifal não tem essa funcionalidade por enquanto. Certo? Então, seria isso. Ana, tenho uma dúvida. Sim. Então, toda vez que eu for fazer, digamos, um mapeamento sistemático, eu deveria fazer esse procedimento do snowballing? Não. O processo de snowballing, ele é opcional. Assim, se você tem um processo que quer ser um pouco mais rigoroso nesse sentido, daí você usa o snowballing, mas não é necessário. Tanto a questão dos critérios de qualidade quanto o snowballing, eles são um pouquinho mais avançados, não são sempre adotados no processo de revisão padrão. Entendi. Muito obrigada. Eu até tenho um artigo, mas ele está em inglês. Eu não sei quanto vocês têm domínio do inglês, mas é um artigo que ele fala muito das limitações dos processos sistemáticos. Então, como que a gente pode endereçar cada uma das limitações que a revisão sistemática, o mapeamento sistemático tem. Então, o snowballing é uma das formas que a gente tem de endereçar algumas limitações, mas a gente não precisa usar ele sempre, é só quando a gente quer fazer, por exemplo, uma ponderação. Às vezes eu tenho que fazer determinadas coisas durante o mapeamento, e tem outras coisas que seria bom que eu fizesse, mas não vai fazer sentido sempre, porque vai demandar muito recurso, vai demandar eu ter muitas pessoas me ajudando, ou vai demandar muito tempo, e nem sempre a gente tem isso. Então, é nesse sentido de a gente balancear quais são as limitações que a gente quer focar um pouquinho mais. Ô, Ana, esse processo que você mostrou ali de quais eram os critérios, os itens que você selecionava e tudo mais, né, naquelas caixas. Você fez isso para o mapeamento e para a revisão também? Qual processo? Esse de gamificação em logística, é um mapeamento ou é uma revisão? Ele é um mapeamento, mas a gente tentou submeter ele com uma carinha de revisão, por isso que ele tem um pouco das duas coisas. É assim, porque ele vem ali com um resumo, né? Ele puxa o resumo e tal. Para você verificar se ele atendeu aqueles critérios, é você que seleciona, certo? Sim. Aí você, digamos que fosse a revisão, né? Você, digamos, sai do parafisal, lê o artigo, faz a análise, volta e responde ele. É isso, né? Como se fosse um checklist que você está preenchendo. Mais ou menos que a gente faz no Excel, só que ali você está mais estruturado, digamos assim. Isso, a gente na realidade usou o Excel naquele período que a gente estava fazendo os critérios de seleção, porque a gente queria fazer uma avaliação dupla. Então, todos os artigos foram analisados pelos dois revisores, tanto por mim quanto pelo Eto. E aí, o que a gente fez? Lá, quando a gente exporta o Parsifal, ele tem aquela opção de exportar na primeira fase, que ele vai exportar a última pessoa que mexeu naquele artigo. Então, a gente foi lá e ocultou as duas colunas que dizia por que a gente incluiu ou excluiu, e se foi aceito ou não. E
se tivesse o meu nome, a outra pessoa avaliava, se tivesse o nome da outra pessoa, eu avaliava. E no final a gente fez um capa. Então a gente fez uma análise de quanto um concordava com o outro e deu uma análise, um fator que ajuda um pouco nessa questão de tirar a subjetividade do mapeamento. Foi uma Outra dúvida porque assim, quando a gente está fazendo tanto o mapeamento quanto a revisão, você tem uma suposição do que você vai encontrar, certo? Sim, Ou do que você vai viés, perguntar, etc. e tal. Como é que vocês fizeram isso? Não sei, porque as duas coisas que eu fiz, tanto o mapeamento quanto a revisão, isso aconteceu. De eu esperar alguns termos virem outro, esperar alguns desenhos de pesquisa acontecer outros. Vocês depois foram modificando isso ao longo do processo? Sabe? Vai incluindo critérios, vai incluindo questões. Sim. Vocês Sim, a gente foi fez dando isso para esse da logística, porque nem eu nem a outra pessoa a gente tinha um conhecimento muito aprofundado sobre logística. Então, conforme a gente ia lendo, a gente ia vendo, pá, isso aqui é importante. Aí ia lá e alterava aquela questão dos dados que estavam sendo coletados e fazia para aqueles outros que a gente já tinha avaliado. Então, esse processo foi um pouco mais flexibilizado. Tipo, a ferramenta ainda estava lá, a gente ainda tinha que preencher, mas ele permitia, assim, que a gente conseguisse ir incluindo coisas no decorrer do processo. Tem outros artigos que eu fiz que não precisou disso. Tipo, eu já tinha mais ou menos uma ideia de como ia ser a categorização e tudo mais, então foi algo mais fluido. Mas, de certa forma, ele tem essa flexibilidade. Você vai lá, faz um pouco, aí, opa, não deu muito certo, vou lá, volto, arrumo, daí eu vou, ajusto de novo, então. Thank you. Isso aí. Foi excelente, Ana, muito bom. Vamos fazer uma foto final dessa reunião? Bem, gente, parabéns, gente.